Galera, já passou o Natal, falta uma semana para o fim do ano de 2022 e para o início de 2023, mas as notícias do mercado de transferências não param, o mercado está aberto e a gente só está trazendo aqui no canal as informações de futebol para vocês sobre o mercado da bola. Então no vídeo de hoje não vai ser diferente, eu vou te contar sobre Luis Soares e o futuro do jogador aqui no futebol brasileiro. Vou te falar sobre o Corinthians, que pode estar perdendo um de seus principais zagueiros para o futebol europeu. Falar sobre Coutinho, que pode frustrar os planos do Timão e permanecer no velho continente. Tudo isso e muito mais você vai ver no vídeo de hoje do Futebol News a partir de agora. Eu só peço que você deixe um like no vídeo, isso é muito importante. Se inscreve aqui no canal também. Aperte nesse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo, você já vai estar inscrito no canal. Você se inscrevendo aqui, você não perde nenhum conteúdo sobre futebol. Conteúdo aqui de segunda a sexta sobre notícias, bastidores, mercado da bola, futebol brasileiro, europeu. Então, tudo que você pensa sobre futebol a gente tem aqui no Futebol News. E também ative o sininho de notificações, que aí sempre que eu postar algum vídeo novo, você vai estar ligado nas notícias aqui no canal. Beleza? Bom, agora sim, bora para dar início ao vídeo desta segunda. Vamos começar esse vídeo, galera, falando sobre o mercado da bola do Corinthians. Isso porque o Corinthians pode estar perdendo um de seus principais zagueiros para o futebol da Europa, e um desses zagueiros é o Robert Renan, que tem apenas 19 anos de idade e já é considerado por muitos uma das principais promessas do Corinthians para as próximas temporadas. Segundo o portal Gazeta Esportiva, um time inglês cujo seu nome não foi revelado, fez uma proposta de 12 milhões de libras esterlinas para o Corinthians. Se a gente for converter, né, o valor da libra para o real, estamos falando em algo em torno de 75 milhões de reais que esse clube estaria disposto a oferecer para tirar Robert Renan do Corinthians. Ainda a Gazeta Esportiva deu mais detalhes sobre essa transferência. Abre aspas. O empresário do jogador, Eduardo Boideio, está na Europa e foi procurado para a apresentação da oferta. Uma resposta deve ser dada nos próximos dias, fecha aspas, e informou o portal. Ou seja, o Corinthians pode estar perdendo um de seus principais zagueiros para a Europa. Infelizmente não temos como dizer qual clube está de olho no jogador, pois o clube não foi revelado, mas o que a gente sabe é que é um clube da Inglaterra. Pode ser da Premier League, pode ser da Championship, não sei. Provável que seja da Premier League, mas vamos ver. Esse clube ofereceu 75 milhões de reais pelo jogador e vamos ver se o Corinthians vai aceitar essa oferta ou não. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que o Corinthians, hoje em dia, detém 55% dos direitos econômicos do zagueiro. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o mercado de transferências de outro clube que é um grande rival do Corinthians, e eu estou falando do Palmeiras. Isso porque o Verdão encerrou uma gigantesca novela neste final de semana envolvendo o futuro de Dudu na equipe paulista. Dudu e Palmeiras finalmente renovaram seu vínculo até o fim de 2026. Então, galera, o que tudo estava indicando de que o Dudu iria sair do Palmeiras para atuar no Flamengo, no Corinthians, em vários clubes do futebol brasileiro, do futebol europeu, não foi confirmado. E ele acabou renovando com o Verdão. Tudo tinha um imbróglio, né? Porque o Dudu estava querendo uma porcentagem de jogos, o Palmeiras estava querendo outra. Mas o Palmeiras e o Dudu se reuniram nessa última sexta-feira para finalizar os detalhes da renovação. Chegaram em um consenso e aí renovaram um vínculo. Vamos dar detalhes. O contrato que o Dudu renovou com o Palmeiras foi até o fim de 2025. Porém, caso o Dudu bata algumas metas do contrato, ele pode renovar esse vínculo até 2026. Com isso, Dudu terá que participar de pelo menos 50% das partidas do Palmeiras no último ano de contrato para ele conseguir renovar o seu vínculo até 2026. Ou seja, em 2025, o Dudu vai ter que atuar em pelo menos 50% dos jogos na temporada para renovar o vínculo por mais um ano. Vamos falar agora, galera, sobre o mercado do Vasco. Isso porque, como eu sempre venho falando nos últimos vídeos aqui do Futebol News, o Clube Cruz Maltino está bem atento no mercado de transferências em busca de várias reformulações no elenco para a próxima temporada, já que o Vasco retornou para a Série A do Campeonato Brasileiro e agora vai reformular o seu elenco para permanecer na primeira divisão na próxima temporada. Com isso, o Vasco já vem acertando algumas contratações e, de acordo com o jornalista Vini Casagrande, o nome que estaria sendo especulado para jogar no Vasco era o de Zanocelo, que atualmente joga com as cores do Santos. Inclusive, de acordo com o próprio Vini, Zanocelo estaria disposto a atuar no Clube Cruz Maltino.
Segundo o Vene Casagrande, ao que tudo indica, o projeto que a diretoria do Vasco fez agradaram ao Zanocelo e ao seu staff, que já estão viabilizando um acordo para a próxima temporada, além do Zanocelo ter assinado positivamente para jogar no clube carioca. Porém, como o Zanocelo quer jogar no Vasco, o Clube Cruz Maltino encontra um pequeno entrave para negociar com o Santos. Isso porque o Peixe vê um jogador como um ativo muito valioso, e então o clube paulista pretende vender o jogador para o futebol europeu, e não para um clube aqui do futebol brasileiro, ainda mais como o Vasco, que é um grande rival do Santos no Campeonato Brasileiro. Então, o único entrave das negociações até esse momento é com o Santos, que não deseja liberar o jogador para nenhum clube aqui do nosso Brasil. Mas vamos ver como vão andar as negociações, já que o Zanocelo quer muito atuar no Vasco, porém o Santos não quer liberar. Vamos falar agora sobre o mercado do São Paulo, mais especificamente do Atlético Mineiro. Eu vou te explicar. Vamos começar falando sobre todo um contexto. O Atlético Mineiro vem já oficializando algumas contratações para o ano de 2023, como nos últimos dias anunciou a contratação do volante Edenilson, que estava no Internacional. O Galo pagou 5 milhões de reais na contratação do jogador. E agora o Galo está perto de anunciar mais um jogador. Trata-se de Patrick, que fez uma boa temporada, digamos assim, pelo São Paulo nesse último ano e vem despertando o interesse de diversas equipes do Brasileirão, entre elas o Vasco e o Santos. Porém, essas duas equipes que eu acabei de falar foram prontamente descartadas pelo meio do São Paulo diante das propostas que ele recebeu. Como o Patrick recusou esses dois clubes, ele parece, né, que cedeu ao projeto do Atlético Mineiro e pode ser anunciado pelo clube mineiro nos próximos dias. Inclusive, agora vem uma informação de bastidor, o Atlético Mineiro já teria o sim do Patrick, faltando apenas negociar os últimos detalhes com São Paulo para poder, enfim, oficializar o meia que já vem tendo seu futuro fora do São Paulo especulado há um certo tempo. Ainda falando dessa notícia, o portal Goal.com crava que a negociação está praticamente fechada, com o negócio girando em torno de 8 a 10 milhões de reais. Um valor baixo, se a gente for pensar, porque o São Paulo atualmente tem apenas 30% dos direitos econômicos do Patrick. Ainda assim, o Goal diz que o São Paulo pode ficar com um valor maior dependendo de como as negociações vão seguir. Vale lembrar que Patrick vai deixar o São Paulo depois de alguns desentendimentos com o treinador Rogério Ceni. Vamos falar agora, galera, sobre o zagueiro Dedé, que vamos concordar que vem tendo um declínio em sua carreira desde 2019, quando o Cruzeiro foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Depois daquilo, o Dedé nunca mais conseguiu ser o mesmo zagueiro que foi alguns anos atrás e vem rodando por vários clubes pequenos do Brasil. Ele, no início de 2022, assinou com a Ponte Preta. Não conseguiu fazer uma boa temporada e fez apenas 2 temporadas pela Macaca. Depois foi para o Volta Redonda e no final foi para o Atlético Paranaense, na qual fez alguns joguinhos por lá e na maior parte do tempo ficou treinando para manter a sua forma física. Porém, depois de sair do Atlético Paranaense, Dedé está livre no mercado desde então. E de acordo com informações do portal Globo Esporte, o zagueiro poderia estar voltando para o Volta Redonda, para a disputa do Campeonato Carioca de 2023. Segundo a fonte, o Volta Redonda teria feito uma reunião com o jogador na última semana e apresentado um projeto que parece que agradou o zagueiro. Porém, Dedé já recebeu outras propostas de outros clubes do Brasil, porém não deu resposta a nenhuma desses clubes. Além disso, de acordo com o portal torcedores.com, o Volta Redonda está muito otimista em relação a fechar com o Dedé, que nesse momento segue analisando a proposta do Volta Redonda junto com seus empresários. A tendência é que ele jogue o Campeonato Carioca da próxima temporada. Vamos falar agora, galera, sobre Felipe Coutinho, já que muito nos últimos dias vem se especulando o futuro do jogador dentro do Corinthians. Eu já falei aqui no canal em vários vídeos sobre a possibilidade do Corinthians do Corinthians contratar o Coutinho. Porém, o clube paulista enfrenta a concorrência de alguns clubes aqui do futebol brasileiro, como Vasco e Flamengo. Porém, de acordo com o portal Atenção Vascaínos, as negociações entre Corinthians e Coutinho não são tão simples assim. Isso porque, segundo a fonte, o clube de São Januário entrou em contato com o staff do Coutinho para saber sobre a possibilidade do jogador retornar ao Brasil na próxima temporada.
Porém, de acordo com a fonte, o staff do Coutinho disse ao Vasco que não há muitas possibilidades do jogador retornar ao Brasil nesse momento, porque ele prioriza a sua permanência no futebol europeu e também porque ele tem um contrato com o Aston Villa de pelo menos 5 anos. Então é muito difícil o Coutinho vir para o Brasil nesse momento. E vamos fechar esse vídeo sobre a bomba do final de semana de que foi o sim de Luis Soares ao Grêmio. E sim, galera, o Grêmio fez uma última tentativa pelo jogador uruguaio que está livre no mercado depois de ter deixado o Nacional do Uruguai. E dessa forma, há a tendência é que Luizito Soares jogue no Brasil na próxima temporada. Inclusive, o jornalista João Batista Filho publicou uma matéria dizendo que Luis Soares ligou para a diretoria do Grêmio dizendo que estaria disposto a jogar pelo clube gaúcho. Ainda assim, o jornalista crava que a negociação não está fechada, mas podemos dizer que 99% já foi dado, então só falta basicamente a assinatura de contrato do Soares para que ele seja anunciado de forma oficial pelo Grêmio. Então é isso, galera. Essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like por aqui, se inscreve no canal. Uma ótima semana para todos vocês e até a próxima.